que você acha que é os fundamentos de uma boa gestão? Fundamento da gestão é gente no lugar certo, processo eficiente e muita rotina produtiva. Ele é um executivo com mais de 30 anos de experiência, especializado em reinvenção de empresas e crescimento em tempos de crise. Foi vice-presidente do Grupo Silvio Santos e ocupou a presidência de várias empresas, incluindo a Jequiti. É autor do best-seller O que importa é o seu resultado. E atualmente é presidente do conselho do Grupo Bom Pastor e atua como conselheiro em outras organizações. O convidado de hoje é Lázaro do Carmo. Das empresas que você entra, quantas você consegue virar mantendo 100% o mesmo time? Nenhuma até hoje. Eu chamo Lázaro, mas não faço milagre. Galera, antes de começar mais um incrível episódio, um recado rápido da patrocinadora desse episódio, que é a turnê da Trinca. A Trinca, compostas por mim, Flávio Augusto da Silva e Joel J, onde rodamos pelo Brasil e transformamos as principais casas de shows em sala de aula, usando entretenimento, educação, música para levar um conteúdo de qualidade e uma última apresentação inédita no dia 19 de novembro. Então, se você não conseguiu ingresso em alguma das cidades que rodamos, sua última oportunidade. E para você que já foi em algum show da Trinca, em alguma apresentação da nossa turnê, você também uma grande oportunidade, porque conteúdo novo, uma apresentação inédita, mais conteúdo, lá vai ser lançado o livro exclusivo da Trinca e todos os participantes vão receber uma cópia autografada. Então, para você adquirir o ingresso, o link está na descrição, vai acontecer dia 19 de novembro em São Paulo. Então, o recado está dado e vamos ao nosso episódio. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso. E hoje, obviamente, eu adoro, vocês sabem que é gravar podcast, tá com vocês aqui. Antes de começar o episódio, eu não posso deixar de agradecer a sua companhia, porque estamos crescendo, né, produção? O Como Você Fez Isso está crescendo de uma maneira incrível, então obrigado pela sua audiência, pela sua companhia todos os dias aqui. E hoje na nossa entrevista eu recebo um cara que é meu amigo pessoal, gosto muito dele, a gente já pôde estar muito próximo, fazer negócio junto. Verdade. É um cara que eu gosto muito. Então, senhoras e senhores, como vocês viram aí na nossa introdução, eu recebo meu amigo Lázaro do Carmo Júnior. Palmas para o grande Lázaro. Obrigado. Bom, prazer enorme, Fê. Prazer estar com você de novo, meu amigo. Primeiro podcast nosso, né? Primeiro, cara. Verdade, né? Convivemos por 3 anos. Poxa. Falando quase todo dia. Verdade. Podcast aqui era um podcast todo dia, né? Era um podcast todo dia. Puta, que legal. Então, Lázaro, primeiro eu tô muito feliz de você estar aqui, porque eu sei que você gosta de gerar um valor muito legal pra turma. E eu tenho, obviamente, é como você fez isso, então sempre a partir de um como eu falo, né? E eu quero explorar muito esse seu core de gestão. Sim. Tá? Esse core de gestão. E então eu quero começar não só como gerir uma empresa, mas eu acho que você deve ter esses dados assim como eu, mas como dar uma virada na empresa. Por exemplo, se tem alguém que, por exemplo, tá indo mal, ou não tá indo como poderia, ou sabe aquelas coisas que nem um farol, ele alerta os caminhos e os perigos. E às vezes mais importante do que saber o que fazer é saber o que não fazer. Total. Então assim, às vezes o jogo não é acertar, é errar menos. Exato. Porque às vezes um erro pode ser fatal. Total. Principalmente quando você é grande. Exatamente. Nada é pequeno quando você é grande. Então eu quero muito explorar, assim, como tirar uma empresa do buraco. Eu quero pegar um como desse, como gerir de forma eficiente e como evitar as cagadas que podem te tirar do jogo. Porque tem gente que tá indo bem e às vezes falou assim, cara, eu tô indo bem, mas eu vou ouvir pra não fazer cagada. Né? Então, que a gente tem todo tipo de gente agora que tá ouvindo a gente. Tem gente que tá indo muito bem, gente que tá indo mal, mas não sentindo o cara tá no vermelho, mas o cara não tem o tamanho que poderia, não tá conseguindo tracionar. Não tá explorando todas as habilidades. Ou aquele cara que não tá gerindo bem o negócio dele, bicho, o cara não tá dormindo mais. Né? Então, primeiro, o que você acha que é os fundamentos de uma boa gestão? Fundamento da gestão é gente no lugar certo, processo eficiente e muita rotina produtiva. Boa. Gente no lugar certo, processo eficiente e rotina produtiva. Porque não adianta você ter processo se você não ter rotina produtiva. A maioria das empresas vai mal porque ela não faz com excelência o básico. Ela começa a pensar no sofisticado, só que ela falha. Tem cara que não tem um fluxo de caixa apurado, nem um DRE e tá falando inteligência artificial. Entendeu? Esquece. Então,
gente, processo, rotina produtiva, você já começa a andar. Como dizia Abílio, né? Se você tem processo, tem gente, tem produto, você tem uma empresa. Aí eu acrescento, na gestão, você vai colocar processo e rotina produtiva. Você tem isso aí você tem seu, seja produto ou serviço, você vai começar a ter sucesso. E essa engrenagem só funciona com uma boa cultura, que é aquela cultura do fazer bem feito todos os dias, né? Então, independente do tamanho da empresa, esse tipo de coisa funciona. Isso não é receita nova. Essa receita desde Taylor Ford. O que Taylor Ford lá dentro fez? Lá atrás, né, porra? O que o Ford fez lá atrás? Porra, processo, para montagem, linha de produção. E você consegue colocar a linha de produção dentro das empresas, você tendo gente, processo e produtividade. E eu costumo muito analisar com fábrica. Por exemplo, fábrica você não tem custo segundo, custo minuto. Exato. Dentro da empresa você tem que ter o custo da eficiência do seu funcionário e a produtividade por cabeça. Você tem que ter produtividade por cabeça, custo por cabeça e medir a eficiência, tá? Lázaro, como você mede a eficiência da minha empresa? Você pega a sua melhor versão, o seu melhor momento, quantas pessoas você tinha em cada área, quando você teve o seu melhor resultado, melhor lucratividade. Para empresas mais antigas, né? Que teve melhor tudo, aquele era seu melhor momento. Você tem que todo o tempo tentar manter a sua eficiência dali para cima. É simples, tá vendo? Não precisa nem ter sofisticação. E você, bom, você teve uma vida corporativa muito bem sucedida. Foi presidente de empresa. Várias. E você, muito focado no Optimize, que a gente estava conversando agora. Sim. Como você explicaria Optimize pra galera? É uma empresa, é um grupo, né? Dentro da Optimizing, eu tenho Optimize Stressing, que trabalha com empresas altamente estressadas, com corpo jurídico, com contabilidade, com auditoria, com tudo lá dentro. Eu tenho lá dentro uma área de consultoria para empresas que estão bem, mas para ficar melhor. A gente tem o bad to good e o good to great, né? Que é o ruim para boa e a boa para melhor. E cada uma com suas especialidades. E é uma consultoria de gente muito séria. Meus sócios todos têm mais de 15, 20 anos de experiência. Então, e além dos sócios, o time. Exato. Então, ou você entra para mudar uma empresa que está estressada, tirar ela do vermelho e ir pro azul. Isso. Ou uma empresa que está no azul, mas poderia ir pro verde. Poderia ir pro verde. Pro colorido, né? Ou tem seja, gente que está bem, mas não está explorando o seu melhor potencial. Você pode explorar muito mais. E a gente atua muito, assim. Você me perguntou assim, Lázaro, a primeira pergunta que você comentou, às vezes o problema está dentro de casa, Caio. Às vezes o cara tem uma frase muito grande, tudo se cura com venda. Eu falo que tudo se cura com a boa venda. Você é especialista nisso. Fala a verdade. É verdade. Não é com venda. Porque se você estiver vendendo mal com um pricing desajustado, quanto mais tu vende, mais problema tu arruma. Quando você entra numa empresa estressada, o que você olha? Por exemplo, chegou uma empresa, começou a chegar os relatórios, DRE, começou. Vamos começar antes de entrar. Tá bom. Antes de entrar, vamos supor que o Caio comprou um ativo, uma fábrica, e falou, Lázaro, comprei uma fábrica ruim. Me ajuda aqui. Pra esse negócio pode ser bom. Aqui, vamos virar um negócio. Vamos fazer esse negócio. Tá. Então, me manda todas as informações contábeis, econômicas e financeiras. Aí eu sento ali, DRE, fluxo de caixa, balanço e começa a análise. Primeira conta, eu dou uma olhada no CMV do produto. Se ele estiver muito alto, aí eu tento entender se ele está danificado pela compra ou pela venda. Porque duas coisas afetam a CMV. Compra e venda. Se comprar mal, vender mal, aí uma terceira coisa menor é perda, tal, vencimento. Explica pra galera que não sabe o que é CMV. CMV é o custo da mercadoria vendida. Lázaro, mas eu não vendo mercadoria, mas você tem custo do serviço vendido. Você tem que saber o preço do seu serviço, para você precificar. Se você não sabe o que é o custo da mercadoria vendida, nem o custo do serviço vendido, você não consegue botar preço. Entendeu? Então, vamos lá. Eu olho primeiro de cima para baixo. Venda, tal, CMV. Aí eu vejo, CMV está alterado. Ele está sendo alterado por quê? Pelo custo de compra ou porque eu estou vendendo barato demais. Aí a gente faz a identificação. Aí depois eu vou para a área de operações. A área de operações, eu entro lá dentro, eu começo a olhar custo ocupacional, que é o que a gente chama de CTO, né? Putz, como é que está o custo fixo dessa empresa? Dentro do custo fixo eu tenho folha de pagamento, custo ocupacional, água, luz, telefone e tal. Aí eu começo a olhar isso lá dentro. Tá no tamanho do mercado? Tá na média do mercado, mas dá para melhorar. Eu vou marcando de azulzinho que eu consigo melhorar, de vermelho que eu não consigo. Porque eu chamo Lázaro, mas não faço milagre. Tem um monte de coisa que não dá para fazer. Entendeu? Aí eu vou marcando de azulzinho no DRE. Aí cheguei lá no operações, tal, custo fixo, custo variável. Puta, o custo variável está crescendo muito colado com a receita. O custo variável tem que crescer, mas não pode ser no mesmo colado. Ele tem que abrir um espacinho para ter lucratividade. Exato. Senão você não tem escala, né? Aí por quê? Tá comissionando demais, mais do que deveria. Mas não é comissão, não. Aí tem outras coisas aqui, que investimentos que estão crescendo. Às vezes um custo variável é marketing, está crescendo muito, mas aí tem que entender o porquê de tudo.
Beleza, fechou. Tributário. Aí abre, tributário. Como é que tá? Tem DIFAL, não tem DIFAL? ICMS, ST, não tem ST? Como é que a gente está pagando a alíquota? Já negociou a MVA com os estados? A gente senta com cada estado para negociar, pagar menos imposto. Porque você tem que fazer tudo dentro da lei. Não dá para sonegar e não dá para fazer nada errado. Mas dá para você negociar, pagar menos, fazer uma engenharia tributária bacana. Ah, essa empresa, centro de distribuição, onde tem incentivo? Centro de distribuição vai para Extrema, vai para Pernambuco, vai para Espírito Santo. Aí você começa a negociar o que for melhor para você. Beleza. Chegamos nesse ponto, aí eu vou olhar a performance de venda. Primeiro eu olho dentro de casa, porque dentro de casa você é um especialista em venda, Caio. Aliás, o melhor que eu já vi, né? Na época lá dentro, né, meu querido? Gente, esse cara, rapaz, ganhava um dinheiro comigo, vou dizendo agora pra você. Mas era um checão com prazer, né? Era um checão com prazer, foi muito feliz. Dentro da minha trajetória na venda direto, o Lázaro tem um espaço muito importante no meu coração. Exato, era um checão assim que você falava, porra, esse garoto novo, rapaz, 30 anos de idade, olha aqui. Mas porque venda... Sim. Você tem que combinar com outro cara. Total. Tem gente que acha que vender é fácil. Exato. Eu prefiro, é mais fácil para mim, mexer no tributário, mexer em compras, mexer no CMV, mexer em operações, mexer em fábrica do que vender mais. Total. Vender mais, meu amigo, tem que combinar com o terceiro. O resto tá aqui, ó. Então, beleza. Fechei isso, vou lá pro tributário. Tá. Vejo o tributário, acho o melhor caminho. Pronto, acabou isso. Aí, se tiver fábrica, eu vou para dentro da fábrica. Processo, setup, custo minuto e automação, aí a gente vai ver lá dentro de fábrica. Fechou isso tudo? Fábrica é um setor onde tem muita empresa estressada? Tem, muita. Porque são negócios com capex muito alto, né? Muito alto. O custo operacional geralmente é muito elevado, E aí eu vou né? te falar onde cai o buraco. Galera, presta atenção nisso. Você não faz investimento com capital de giro. Você faz investimento com caixa livre ou com dinheiro de banco. Opa. Você não pode tirar capital de giro. E o dono de fábrica, geralmente, o industrial, aí quero construir outra planta. Ele vai lá e joga no custo operacional dele, no capital de giro. E às vezes a margem está baixinha, aí o cara começa a se endividar. E você acha que essa filosofia vale para qualquer tipo de negócio? Qualquer tipo de O cara tem uma franquia e quer reformar a franquia dele, não é com capital de giro. Não, meu amigo, capital de giro não me fala, é pro giro. Exatamente. É pro giro, você não mexe no capital de giro. E outra coisa, tem gente que não sabe o que é capital de giro. Capital de giro é o suficiente para sua máquina gerar. Você tem uma venda, você tira o custo do produto, o que sobrar é para pagar a operação. Esse é o capital de giro. Se é para pagar a operação, tu vai comprar carro com isso? Tu vai comprar casa? Tu vai construir uma nova sede? Não. Ou é com caixa livre, ou vai pegar um investimento no banco e antes de pegar, que eu gosto de dívida boa, você pega o dinheiro no banco, você pensa, se eu colocar a parcela no meu capital de giro, eu aguento pagar? Aguento, porque o meu capital de giro está com a folguinha de 10%. Lindo. Você falou de dívida boa. Então, quando você olha uma empresa que tem dívida, não te assusta no primeiro plano. Não, eu gosto de empresa que tem 5 vezes EBITDA de dívida. Por quê? 6 vezes EBITDA. Por quê? Porque eu vou para banco negociar, Entendi. entendeu? Obviamente, no seu caso, você sabe que o spread vai ser maior. É claro, o banco quando vê meu time chegando lá já sabe, eu vou ter que negociar com esse indivíduo. Mas qual que é a filosofia, o fundamento de uma dívida boa? Dívida boa assim, vamos colocar. A sua empresa hoje, você tem um EBITDA de R$1 milhão, ano. Sim. Se você tiver 2 anos de dívida, tem muita gente que fala assim, o cara tem 2 anos de dívida. Mas se ela vier alongada em 4, ela é boa. Por exemplo, aqui dentro do Ventes eu tenho dívida zero porque eu sou uma empresa geradora de caixa muito forte. Claro, o seu produto é conhecimento. Entendeu? Então eu tenho margens muito altas. Mas eu teria, mesmo assim. Mas porque o fundamento de uma dívida boa é uma dívida que... cabe no seu orçamento para pagar com tranquilidade. Então, o cara fala assim, eu tenho 2 anos de EBITDA, é ruim ou bom? Se tiver de curto prazo, é ruim. Se tiver de longo prazo, é boa. Toda dívida que cabe no orçamento da empresa, no seu extraoperacional para você pagar, com uma certa folga, ela é ótima, porque você está deixando de usar o seu dinheiro. As empresas nasceram para deixar os donos ricos e ele fazer o social, fazer assistencialismo, fazer o que quiser com esse dinheiro. Tá. Fazer mais empresa, porque não existe nada mais social do que o empreendedorismo. Onde você monta uma empresa, você cria um ciclo produtivo de desenvolvimento humano, social e longevo. Não tem fim. A geração de emprego é a melhor maneira de desenvolver uma sociedade. O resto é assistencialismo. É importante fazer assistencialismo? Para quem está abaixo da linha da pobreza ou abaixo da capacidade intelectual de poder caminhar com as próprias pernas. Agora, fora isso, é você gerar emprego e esse emprego gera riqueza. Então, voltando à nossa vaca fria, primeiro eu olho para dentro. Aí, Lázaro, está muito justo aqui dentro. Eu falo, agora tem que vender mais. Mas antes de vender mais, eu reviso o pricing, reviso o custo da mercadoria vendida. Por quê? Porque às vezes o price foi tão ruim. Tem gente, cara, Caio,
Erro crasso, assim, erro brutal. Eu quero ter o melhor produto pelo menor preço. Rapaz, não dá, velho. Não dá para ter o melhor produto pelo menor preço. O melhor produto tem um preço justo para ele. Exato. Mas você não pode ser mais barato. Exato. Quantas vezes você escuta isso? Lázaro, meu produto tem que ser o máximo e tem que ser o mais barato possível. Não vai ser, a não ser que você faça a filantropia. Eu vendo, eu pego o meu custo, jogo imposto e vendo, não ganho nada. Porque aí isso tudo bem. Caso contrário, isso não existe. Você não vai comprar, né, Lamborghini a preço de Mercedes. Você não vai comprar Mercedes a preço de Volkswagen. Não vai, querido. Né? E empresário, eu escuto isso, sabia, cara? O cara fala, minha filosofia aqui dentro é bom e barato. Fala, rapaz... Só uma curiosidade, porque esse ano foi o ano que Silvio Santos faleceu. Sim. Sei que você tem uma baita de uma história com o Silvio. Sim, eu adorava quando você contava as histórias do Silvio. Inúmeras. Eu tinha viajado junto e contava as histórias do Silvio. E qual você acha que foi quais são as grandes filosofias do Silvio como empresário? Você foi presidente da Jequiti, foi VP do Grupo SBT. O Silvio, ele tinha algumas filosofias que eu carrego para minha vida. Ele é o seguinte, o seu sucesso é do tamanho do seu risco. Ele é um cara que tomava muito risco. Muito. Infinitamente. Ele mandava fazer as coisas, falei, rapaz, mas não vou fazer o estúdio payback. Ele falou que estúdio payback, rapaz, vai vender. E ele falava, tudo se resolve com a boa venda. Entendeu? A empresa tá ruim, é porque tá com venda ruim. Tá vendendo pouco ou vendendo ruim. Porque se a empresa tá vendendo bem, ela paga a qualquer custo, Lázaro. Entendeu? Então, aí eu concordo com ele, desde que você coloque a palavra boa na frente, entendeu? Você concorda que o teu apetite por risco é diretamente proporcional à tua musculatura comercial? Quanto mais você garante na venda, mais corajoso você vai ser? Claro. Meu amigo, você com 1 bi na conta, tu tem uma coragem. Você com 1 milhão, tu tem outra. Você negativo no banco, tu é fraquinho, medroso, entendeu? É óbvio, irmão. É óbvio. É, assim, é o negócio. Tenha progresso. Gere riqueza, porque você vai conseguir gerar mais. Porque quanto mais produtividade você tem, mais caminho fértil você traça e mais desmatamento fértil você abre. Então o Silvio tinha esse negócio do risco. Outra coisa que ele falava é que isso era a filosofia que eu sempre tive na minha vida. Respeite as pessoas. Ninguém é melhor do que ninguém. Você está melhor do que as pessoas. E ele falava assim, Lázaro, toda vez que eu precisei de ajuda, veio da onde menos esperava. Quem eu esperava nunca veio ajuda. Da onde menos esperava veio ajuda. Porrada, então respeite as pessoas, respeite o ser humano, sabe? E... saiba escolher as pessoas certas para lugares certos. Ele era bom de montar time? Cara, ele fala que não foi ele que construiu o Grupo Silvio Santos. Quem construiu o Grupo Silvio Santos foi o Sandoval e os executivos dele do passado. E depois ele foi trocando, né? Porque as pessoas é o seguinte, um cara que te leva até aqui, talvez não é o mesmo que vai te levar até aqui. Então você tem que separar a amizade e a confiança do profissionalismo. Eu tenho uma filosofia de vida. Bonzinho batiza meu filho e vira meu compadre. Para trabalhar comigo e fazer turnaround de cara tem que ser muito bom. Não tem que ser fofo. E um gestor comercial fofo demais, amado demais, ele não cobra. Concordo. Porque o ser humano que cobra, ele não é 100%, ele não é unanimidade. Porque tem gente que não vai ser cobrada. Ser bom é diferente de ser bobo, né? Exato. E o cara que é muito amado, fofo demais, eu pego isso. Sim. O diretor comercial amado, e a empresa tá horrível de venda. Tá horrível, mas todo mundo ama o cara, ele é o cara para o time. Mas ele não é o cara para a empresa nem para o mercado. Sim. Porque ele simplesmente é o cara que abraça tal, mas não tem coragem de fazer rotina produtiva. A área comercial tem que ter rotina produtiva. A área comercial tem que ter agenda programada, diária. Se não colocar, o cara fica meio garantia só idiota, relacionamento. Relacionamento não vende só não, cara. Eu vi uma pesquisa recentemente, falou que uma característica muito comum entre grandes líderes é a capacidade de ter conversas difíceis. 100%. E dizer não. Exato. E dizer não. Um bom líder é gente que move gente sem precisar muito esforço. Por quê? Porque as pessoas, elas não simplesmente amam o líder, elas querem ser o que ele é. Entendeu? Se você está precisando aumentar o tom de voz com o time, se você está precisando dizer sim o tempo todo para eles ficarem do seu lado, você tem um problema com você. Exato. E isso não estou falando só em vendas não, cara. Isso dentro da empresa. O melhor CFO para a empresa é aquele que não aprova uma conta se não tiver uma boa justificativa. E geralmente é o cara mais odiado dentro da companhia. E você fala, Lázaro, mas o financeiro é o mais importante? Não. A área mais importante da companhia é vendas. Porque se não tiver vendas, você não tem financeiro. Você não tem operação, você não tem fábrica, você não tem nada. Então é lá. Mas é a principal área de suporte para ajudar num turnaround. Vendas e operações. Por quê? Porque esse é o cara que não vai pagar, por mais que a conta seja barata. Se não fizer sentido, ele não paga.
O financeiro só trabalha com bom senso e gestão dos sentidos. Faz sentido pagar R$1 nesse café aqui só porque ele é barato? Não, ele é bom. Eu pago R$1. Como é que está o mercado lá fora? Está R$1,50, então vou pagar porque ele é ruim? Não. Eu não pago R$1 só porque os outros é R$1,50 e ele é 1. Ele tem que ser bom, esse é o bom financeiro. Entendeu? E quando você olha, porque você colocou gente no lugar certo, processo, rotina produtiva, aí tem gente que fala assim, cara, como que eu garanto que eu tô colocando gente certa? Você tem, quais seriam os seus fundamentos para contratar? Como que você sempre olha? Ou quando você olha numa empresa estressada, como que você avalia que tem gente certa aqui? Então vamos lá. Se a empresa está com resultado ruim há 5 anos e a diretoria é a mesma há 5 anos, sem conhecer os caras, eu acho que é todo mundo ruim. Porque a empresa não fica ruim à toa não, cara. Gosto disso. Ué, a empresa fica ruim à toa. Não, ela fica ruim porque alguma coisa está indo mal. Se alguma coisa está indo mal, as coisas não acontecem do além. E a culpa é sempre da liderança. É líder. O chão de fábrica, geralmente, você nunca mexe. Nem precisa. Quando você mexe, é 5%. Agora, a liderança, a mexida costuma ser de 90% a 95%. Pensa o seguinte, as pessoas começam a conviver com o resultado ruim e achar que ele é normal. O resultado ruim não é normal, ele é comum, mas não pode ser normal. Exato. Nem tudo que é comum pode ser normal. Então, as pessoas começam a acostumar com isso. Então, eu chego lá dentro, eu começo a analisar. A pessoa certa no lugar certo é o cara do tamanho da cadeira. Eu não posso pegar um cara muito maior do que a cadeira, porque ele vai ficar frustrado. E se eu pegar um cara menor, ele vai ficar deslizando. Ele não consegue. Então, a parte técnica, é óbvio que eu aperto. Eu chego para contratar um cara de marketing, eu falo, como é que você faz planejamento estratégico, tático e planejamento operacional? Me explica. Toma aqui, ó, Flipchart, vai lá fazer. Entendeu? E outra coisa que eu nunca deixo de fazer, ligar para os donos da empresa que esse cara trabalhou e para a chefia. Ligo mesmo. E a primeira pergunta é, Caio, o Rodrigo trabalhou com você 5 anos. Caio, eu estou num processo seletivo com o Rodrigo. Queria que você abrisse o coração para mim, cara. Papo de empresário para empresário. Se você tivesse uma vaga hoje, num qualquer outro lugar, outra empresa, você contrataria ele novamente? Se você falar, sim, contrataria. Aí eu vou te fazendo a pergunta, o porquê? Porque isso já é um ótimo indicador, já. É o primeiro de 50%. Aí eu vou fazer mais pergunta, porque às vezes o cara está querendo ser político. Aí eu vou fazer uma pergunta. Se você falar assim, não, jamais contrataria ele de volta, eu paro aí. E aí eu vou virar pro cara. Se o cara que te conhece não te quer, eu não vou querer. Por isso é muito importante para as pessoas sempre pensarem, todo o trajeto é fechar um ciclo de uma maneira boa, né, cara? Claro, cara, a vida é assim. A vida é assim, você não tem que fazer nada ruim, nada mal. Uma coisa que eu mais me orgulho sempre olhando pra trás, todos os ciclos da minha vida, a passagem de um ciclo pro outro sempre foi, cara, obviamente, hoje é óbvio pra mim, mas olhando pra trás, sabe aquela coisa, eu sempre gostei de fazer uma transição no auge, sabe, eu acho que isso é muito importante porque, não é aquela coisa, passado não determina futuro, mas ter um bom passado ajuda. Muito. Eu acho que é isso, entendeu? Um passado não determina um futuro, mas um bom passado ajuda. Sou historiador, você sabe, né? Exato. É impossível viver o presente. É verdade, você fez história na faculdade, né? Cara, nada a ver. Por que você vai fazer história? Depois te conto essa história, é muito diferente. A história eu tenho que te contar uma história. É o seguinte, é impossível viver o presente e pensar no futuro sem conhecer o passado. É verdade. É impossível você contratar alguém pro seu presente na empresa e querer esse cara pro seu futuro sem você conhecer o passado dele. É impossível. Infelizmente a gente fala assim, não, mas é bola pra frente, mas o seu passado é que te forjou a ser o que é hoje. O Lázaro é fruto das minhas relações com os meus sentimentos, com as minhas emoções primeiro e depois com tudo que eu vivi até agora. Eu tenho 55 anos de idade, eu sou fruto do que eu vivi. Não, mas eu errei muito no passado, agora eu consertei. Tá bom, velho, você fez o quê? Sua cirurgia cerebral consertou? Não, você é fruto das suas escolhas, do seu passado, da sua vivência. Primeiro você consigo mesmo as emoções, depois com as pessoas em volta. E como eu não posso pegar a referência com as suas emoções, eu tenho que pegar com as pessoas em volta, aqueles que você trabalharam, porque eu tô afim da sua produtividade. Outro erro, cara, muito grande que as pessoas acontecem, Caio, contratar as pessoas pela confiança. Você não pode contratar pelas confianças, você tem que contratar pelo skill profissional. Exato. Pela geração de resultado, de valor que essa pessoa tem. Se me gera valor, eu te dou dinheiro. Agora, a confiança é um plus, porque infelizmente hoje, né? Sim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta então, porque a gente vê isso demais aqui nas nossas formações, obviamente, viro muito campo para a área comercial, mas uma dor clássica da galera é como saber se eu tô segurando gente que não é pra segurar? Sabe? Tem muita gente que às vezes olha o colaborador e sabe, será que eu tô segurando gente que não é pra segurar? Tem muita gente que tem esse desafio de saber onde que é a linha de corte. Porque quando o cara coloca lealdade como o primeiro atributo ali naquele relacionamento,
Ferrou porque, assim, beleza, basta ser leal que tá tudo bem? Não. Então não vai ter resultado, não vai ter nada. Então como que você avalia? Lealdade é um tempero importante, Concordo. mas ele não é essência. Pensa o seguinte, Como saber se alguém aqui tá segurando alguém que não deve segurar? a partir do momento que essa pessoa não acompanha a evolução da sua empresa e não está gerando mais produtividade para você. Tudo se atrela à produtividade e à geração de valor. Se a pessoa não entrega mais o resultado, você começa a dar projeto para a pessoa, ela atrasa. Você começa a pedir as coisas para a pessoa, ela atrasa. Sempre tem um senão, certo? Ela já não é mais aquela pessoa que você nem precisa fazer. A pessoa que está na cultura da companhia, você não precisa pedir. Cultura é tudo que acontece na empresa, seu dono precisa pedir. E que caminha para a produtividade. E cultura de fracasso é aquela que tudo que acontece na empresa caminha para o negativo. Por isso que a gente troca as pessoas. Não dá para mudar a cultura sem mudar as pessoas. Principalmente se forem antigas. Tudo, Lázaro, tem exceção? Tudo tem exceção. Nada que o Lázaro está falando aqui é 100% fiel. É fruto da minha experiência. Por minha exemplo, experiência mostra isso. das empresas que você entra, quantas você consegue virar mantendo 100% o mesmo time? Nenhuma até hoje. Nunca consegui. Ó, a empresa que nós tivemos junto, só ficou o Andy. É verdade. O resto tudo foi embora, só ficou o Andy. Eram 9 diretores. É verdade. E um presidente lá fora do outro país. Por isso que a gente cresceu assustadoramente. Assustadoramente. Assim, é muito difícil, cara. Infelizmente, isso não é ser duro, cara. É você, pelo contrário, você ser socialmente responsável. A demissão, ela é um ato social. Não, e você entender que... E às vezes você não tá trocando porque o time é ruim. Pelo contrário, mas aquele time te levou até aquele tamanho. É um novo time com novas skills que vão te levar... Por exemplo, o time que você constrói que te leva de 0 a 10 é diferente do que vai te levar de 10 a 100. É isso. E vou te dizer uma coisa, né? Tem gente aí que não entende do que nós estamos falando. Na hora que eu falei que demissão é um ato social, vai me xingar pra caramba, eu tenho certeza. Que vai ter lá no comentário. Vai estar lá no comentário, esse cara é um banana, esse cara tá fazendo isso, esse cara é idiota. Não, mas sabe por quê? Porque se você mantém um cara que você não tem que manter, ele pode prejudicar a sua empresa. A sua empresa hoje, você tem 300 funcionários, você pode prejudicar os 300, porque você está super protegendo. Ou por uma questão de simpatia, mantendo alguém que não deveria. Então, meu amigo, é assim, o grande problema, né? Eu falo isso sempre, as pessoas confundem qualidade de vida com ócio e trabalho com escravidão. Para esses, você promove a libertação. E, meu amigo, não trouxe produto, não gerou valor, não tem que estar na companhia. A gente tem que estar com gente que gera valor. Uma coisa que eu acho muito legal hoje é que não tem mais aquele negócio de idade, cara. Cara, é assim, eu vejo jovens altamente produtivos, eu vejo nego de 65 altamente produtivo. Eu gosto de falar nome, né? Uma vez eu trabalhei com um cara, Morisco. Morisco, cara, ele foi vice-presidente da Unilever há muitos anos e aposentou. E eu tirei ele da aposentadoria. Quando eu tirei, eu escutei de muita gente. Você é doido, bicho. O cara tá aposentado, esse cara vai trabalhar mais não. Durante 3 anos que ele trabalhou comigo, eu já tava beirando 70, tá? Foi o cara mais produtivo que eu tive. Meu amigo, o primeiro a chegar, o último a sair, sangue nos olhos. Ele só falava com entusiasmo. Por quê? Ele tinha sido um cara muito bacana, vice-presidente da Unilever, América Central, trabalhou em vários países e tal, e estava ali encostado, o lobo adormecido. Quando eu dei a oportunidade pro cara, eu falei, vem trabalhar comigo que eu preciso de você. Aí ele falou, pô, tô ficando velho. Eu falei, 66 anos pra mim é um menino hoje. Venha. Cara, por 3 anos, até caminhando aos 70 anos, esse cara foi uma máquina de trabalhar. Aí nós paramos de trabalhar junto por outros motivos. Eu fui seguir uma outra jornada, ele foi seguir outra jornada. E tá tudo bem. E fui te falar um negócio, ele já tá com 70 e paulado. Outro dia eu liguei pra ele. Falei, irmão, tô com um desafio fera. Ele falou, em São Paulo eu topo. Falei, não, é Fortaleza. Ele falou, aí não vou mudar. Mas se fosse São Paulo eu topo. E eu dava vaga pra ele, aos 70 e poucos anos de idade. Porque esse cara, a jovialidade dele tá aqui. E um cara foda. Em compensação também, eu conheço gente, todo mundo fala mal da nova geração, né? Cara, eu não falo. Eu também, eu acho que tem muita gente boa, velho. Pra caramba. Eu acho que a gente tá sempre buscando os 10% de qualquer geração, eu entendeu? não falo, velho. A gente fala geração, assim, a gente a tá geração buscando do os 10%. mimimi. Não, você tem mimimi nas velhas também, velho. Eu teria com 70 anos, mimimizento. Mimimi, não, esse negócio, o apelo negativo, todo o peso negativo que estão colocando na nova geração, tem todas. Entendeu? A única coisa que eu não gosto muito da nova geração é o tal do apego ao home office. Porque eu falo o seguinte, eu deixo o cara trabalhar de home office, mas ele não vai ser presidente de empresa. Ele não vai ser diretor de empresa. Eu não consigo formar um diretor, nem um presidente, ele na casa dele de pantufa. Mas são escolhas. São escolhas. Se ele quer, o problema é dele. Ele vai ser bem remunerado de pantufa, mas ele não vai ser o número 1 na empresa. Não vai. Entendeu? E eu sei que também vão xingar muito, vai falar que eu tô velho, que eu sou old school. Mas não interessa, irmão. Tem gente, às vezes eu falo isso muito, né? E tem funcionário meu que fala, pô, chefe, eu trabalho de pantufa. Fala, mas não vai ser presidente.
Fala na cara dele. E se pro cara tá feliz, bem, beleza. Tá ótimo. Exceto o quê? Advogado pode trabalhar em casa. Algumas pessoas do marketing digital vai fazer bem em casa. Tecnologia. Por exemplo, o cara programador, que programador, desenvolvedor de software, você dá pra ele job e prazo. Não interessa se deixa o cara quieto, concentrado. Ele pode estar na Tailândia. O job e o prazo. E é óbvio que eu vou validar a qualidade do produto. Mas, cara, é isso. Então, sim, tem cara. Agora, vamos colocar você aqui, cara. Você está querendo desenvolver um cara para tomar conta do seu business. Como é que você desenvolve esse cara? Eu quero formar um puta diretor comercial, saber... Não tem como. Diretor comercial é gente que move gente. Exato. Como é que tu move gente no touch da tela? Filho, não dá. Você perde o 12º jogador, que é o ambiente, né? O ambiente, ele é o 12º jogador, né? Rapaz, e a importância dele, na minha opinião, é primordial. Posso dar um cavalinho de pau? Todas. Porque eu sei que você gosta de cavalinho de pau. Quando você recebe lá uma proposta de uma empresa, bate lá na Optimize. Seja ela uma empresa good, que é pra great, ou uma empresa que tá ruim e vamos fazer a virada dela. Quando você avalia que Cara, que negócio ruim, cara. Quais são as premissas do Lázaro pra falar, negócio ruim? Vou te contar que é um cuidado que a gente tem que ter, que a gente não gosta de pegar. É um cara que errou tanto na venda e no preço que você não consegue recuperar. Tem empresa que é assim, a parte de dentro, rapaz, a gente mexe e recupera. Se o cara precificou mal, ou se ele botou um produto e ele começou a pegar a marca dele e matar ela com desconto, querendo vender barato, o consumidor final, ele não aceita reposição drástica. Há uns anos atrás, eu não posso falar a marca, essa marca foi vendida para outra empresa. Mas eu tinha uma empresa que o cara que lançou, antes de me passar a empresa, ele queria ter um produto tão bom quanto o Johnson & Johnson tinha, só que mais barato. Só que lá dentro ele tinha fórmula melhor, embalagem melhor, tudo melhor. E ele estava no mercado há 7 anos. Eu não conseguia reposicionar preço. Reposicionamento de preço no bolso do consumidor cai, você está acostumado a beber um negócio que você gosta muito, um produto que você gosta muito por R$100. Se o cara botar 200, tu troca, irmão. Você não consegue dobrar. Então, por exemplo, o que a gente acha que está muito ruim, uma empresa antiga, com uma marca que foi queimada pelo desespero do empreendedor para salvar o caixa dele. E ele foi dando desconto por anos. Reposicionar essa marca é muito mais difícil do que fazer um turnaround de qualquer empresa. Você vai ter praticamente que construir uma marca tudo nova. Ou fazer outra nova. Exato. É mais fácil lançar outro produto do que reposicionar aquele. Então, a gente não gosta de pegar quando a gente vê que o problema da empresa não é da porta para dentro, é na cabeça do consumidor. Você tem alguma preferência? Você gosta de empresas que têm esse tamanho, uma margem específica? Vamos lá. A margem está exprimida Quanto ou não? maior, melhor pra gente. Porque pensa assim, se eu gastar energia numa empresa de 10 milhões e gastar energia numa empresa de 200, é a mesma energia. E o meu cérebro é o mesmo. Eu ganho mais dinheiro aqui. Entendeu? Então, quanto maior, melhor, e quanto maior, mais fácil de consertar. Né? As empresas maiores, ela tem mais gordura e musculatura para queimar. Então, você tem mais espaço para mexer dentro dela. Quando uma empresa é muito ruim, ou commodity, vamos colocar assim, commodity também não tem proteção contra idiota não, irmão. Proteção contra idiota é margem. Margem protege sua empresa de idiota. Explique isso, proteção contra idiota. Eu acho o seguinte, eu sei, mas eu queria que você... É assim. Eu compro esse produto aqui por R$10. Aí com imposto ele custa 12. Eu vendo ele por 100, olha o meu markup. Isso é proteção contra idiota. Se esse produto custa 12, eu vendo ele por 15, qualquer erro eu vou no vermelho. Não tem proteção contra idiota. Não tem proteção contra idiota. Commodity. Preço justinho, margem baixa. O executivo e o dono tem que ser muito eficiente. Muito bom. Porque se ele errar, ele fica no vermelho. Por exemplo, eu no passado comecei minha carreira na indústria farmacêutica. As margens são altas, altíssima, né? Na indústria farmacêutica. Eu tinha proteção contra idiota. E a empresa apostou muito em mim, a Sanofi. E na época, eu era um cara de potencial, mas eu era uma besta motivada, irmão. Por quê? Porque eu estava aprendendo, eu errei muito. Se você falar, porra, o Lázaro de 30 e o Lázaro de 50, não dá pra comparar. Por quê? Porque eu fui errando e eu me permiti errar uma vez, nunca 2, 3, tal, entendeu? De vez em quando a assombração aparece na sua vida, mas você tem que evitar elas. Então, proteção contra idiota é isso. Uma empresa que tem um colchão, uma margem de contribuição melhor, por isso que eu gosto de vender as coisas do preço justo, não barato. Quando você vende barato, você não tem margem, cara. Se você errou. O que você acha uma margem que você gosta para o negócio, que você acha satisfatório? Depende do segmento. Tá. Vamos colocar assim. Se você tem uma empresa de varejo tradicional e ela tem um EBITDA de 12, 13, uma empresa uma rede de farmácia. Se ela tiver um EBITDA de 10, ela é ótima, sabia?
Sim. Só que se eu tenho uma empresa de suplemento com EBITDA de 10, ela é ruim demais. Uma empresa de cosmético com EBITDA de 10, ela é péssima. Sim. Então depende do segmento. Então as margens, boas ou ruins, depende do segmento. Mas né? você não, principalmente o cenário, né? Por exemplo, a gente estava ontem com um cliente aqui no Ventes. Aí ele estava fazendo uma formação que ele quer mudar, principalmente canais, porque ele está tendo, é o que você falou, né? Ele está tendo uma perca de eficiência, e quando você tem margens pequenas, você não tem gordura para errar. Não tem. E o cara tinha um negócio na última linha, era, enfim, resumindo, tinha margem de 6%. Aí você pensa, pô, cara, um cara se expor ao risco, ter 50 facas no pescoço para ter uma margem de 6%, se ele pega o dinheiro dele e coloca numa renda fixa, ele tem 10, pô. E deixa eu te contar um negócio, alguns segmentos, supermercado, margem líquida chega a 2. Se o cara é bom, é 3. Tem commodity que é 1,5. Velho, pega as bolsas de commodity listada. Um desespero, irmão. Geralmente você gosta de pegar empresas que estão com a margem mais espremida, porque você sabe que tem onde mexer. Dependendo do segmento, sim. Se pegar supermercado, o cara tá no negativo. Cara, se eu for muito bom, eu vou levar ele para 3% de lucro líquido. Vou levar um EBITDA dele para 8, 7, cara, é muito difícil. Um atacado, então, os atacadões da vida que você vê aí, entendeu? São difíceis. Agora, você pega uma indústria farmacêutica, e neste momento a gente está analisando uma indústria farmacêutica lá para a gente fazer turnaround dela. Ele está com a situação negativa, mas ele tem uma capacidade de futuro enorme. Aquilo ali, se a gente ajustar direitinho, o EBITDA pode ser 25%, 30% de EBITDA. Entendeu? Então você olha sempre e hoje muito, está negativo. você olha muito setor. Olha o setor. É por setor. Qual que é um setor que você não gosta? Eu sei que... Mas você fala assim... E, obviamente, se alguém tiver nesse setor, seria o lado assim, preste atenção. Preste atenção. Tá. Mineração, postos de gasolina, entendeu? Porque a margem é muito baixa, cara. Então meio oceano vermelho brutal, assim. Oceano vermelho brutal, briga de preço. Não é que é negócio que eu não goste. Tem oportunidade nisso tudo, mas o cara é bom. O cara tem que ser bom. O cara, para ter sucesso hoje, tem que ser bom nesse tipo de coisa. O próprio supermercado. Meu amigo, pensa o seguinte, você tem margem de 3 e você tem produto que perde todo dia. Hortifruti, os cambal, a sua perda. Se você vacilar na perda, se você vacilar no desperdício, você precisa de uma empresa que fatura 10 bi e a margem de lucro dela é de 100 milhões, irmão. 1%. Cara, você não pode errar. Se você faturar 100 milhões, é 1 milhãozinho, irmão. Você não pode errar, irmão. Você não tem chance. Não existe um setor que eu não goste. Existem setores mais difíceis. Setores difíceis. Todos os commodities. Mas, mais ainda, né? O agro, por exemplo, o mercado de soja. Porra, a soja chegou a bater 194, depois ela foi para 94, meu amigo. Se isso acontecer com você, e você com o estoque cheio, saiu de 194 para 94, tu tem que rezar, ajoelhar. E não tem... O que você vai fazer? É commodity, é mercado. Ela estava 194, você deixou de vender, porque você segurou, acreditando que ia manter ou que ia subir mais, e ele cai para 94. Hoje deve estar, dependendo da região do país, 120, 140, 130, soja. Você conhece muitos casos de pessoas que estão fazendo turnaround porque o dono assaltou a empresa? Muitos. Você pega muito caso que o cara assaltou o caixa da empresa. Eu sou a favor que o dono fique rico, porque ele está botando a pele dele em risco. Mas existe uma pergunta que eu recebo muito, assim, cara, eu tô no negócio, comecei a ter lucro, quanto que eu tiro pra mim? Não tem uma resposta certa ou não. Não existe resposta Depende de qual que é a visão que você tem pro seu negócio, qual que é o tamanho que você quer ter. Você não é obrigado a ter tamanho nenhum, é você que determina a sua visão. Mas como é que você olha essa seara aí? Eu acho o seguinte, vamos colocar. Então, primeiro você vê muito donos assaltando a própria empresa. Muitos. Incontáveis. Incontáveis. E eu vejo outro erro, tá? Eu vejo o cara tá com resultado negativo, o cara tá devendo o Estado o imposto, não tá pagando imposto e tá antecipando o dividendo para ele. Isso é crime. Você não pode dever o Estado. Sim, você não tem lucro contábil? Como é que tu tem dividendo? Exato. E o cara antecipa dividendo. Você pode ter um prolabore alta e pagar o imposto. Você antecipar dividendo com a empresa que está no negativo, você não pode. Tem que ter lucro contábil. Tem que ter lucro contábil. Então, assim, eu vejo muito isso. E o grande erro que esses caras cometem, eles verem a movimentação do caixa e achar que aquilo é lucro. O cara achar que o dinheiro que está no caixa é 100% lucro. Não pode, você tem que saber qual o seu caixa cobre o seu capital de giro e qual que é a caixa livre. O que for caixa livre, mesmo assim o caixa livre é lucro, Lázaro? Às vezes não, às vezes o caixa livre é para fazer investimento e o que sobrar é lucro, né? O pessoal confunde o caixa com lucro, tá errado. Caixa é para cobrir capital de giro. E confunde caixa livre com lucro. Caixa livre
Ele pode ser lucro se você não for fazer investimento nenhum, então ele é livre. Você vai fazer o que você quiser com ele, o nome diz. Agora não, cara, eu quero crescer meu negócio, eu vou ter que investir mais. Então ele já não é livre. Parte dele vai para onde? Para o investimento. Se a gente fosse colocar aqui coisas que quebram uma empresa. Então você já falou uma. Eu vou jogar uma bola e quero que você fale e também a gente faça uma listinha aqui. Você já falou que O homem que saca a empresa é um deles, né? O dono. Mas o homem que assalta a própria empresa. Isso você pode quebrar uma empresa. Pode quebrar uma empresa. Segunda coisa que você colocou no começo do podcast o importante não é você fazer uma venda, é uma boa venda. Exatamente. Tem gente que tá fazendo venda errada e a cada venda que você faz, você coloca um furo no teu balde. Aí eu vou colocar uma, eu quero que você fale. Fluxo de caixa descasado. O cara compra à vista e vende no parcelado. Então se esse cara crescer muito, ele quebra. Você vê esse muito cenário das pessoas. Muito. E como se faz, nesse caso, se a pessoa... caramba, pessoal, eu faço isso. Eu compro do meu fornecedor, geralmente em prazos curtos, e eu dou prazo. Então o cara financia o próprio cliente dele. Vamos colocar o seguinte, tem duas maneiras. Às vezes o cara está comprando no curto prazo e vendendo no longo, mas é porque é a decisão empresarial dele. Aí eu tento mexer. Eu tento vender mais no curto, comprar mais no longo. Fazer essa jogadinha. Mas às vezes é mercado. Então você pensa o seguinte... Se eu tenho um price adequado, a precificação está adequada, se eu tenho uma margem adequada e o dinheiro, eu tenho um EBITDA positivo, muito. Eu tenho um resultado líquido no DRE, ótimo, mas não está refletindo no caixa. É descasamento. Você tem duas maneiras de fazer isso. Ou tu faz um aporte ou tu vai para o banco pegar o dinheiro. Não tem outra. Se for mercado. Se o descasamento for mercado. Exemplo, o setor de cosmético. Geralmente, tu compra com até 30 dias. Se você, principalmente, não for muito grande. Se for muito grande, você consegue um pouco mais. Mas a venda no cartão de crédito chega a 12. Como é que tu faz? Ainda tem taxa. Então, primeira coisa que você olha. Não, eu tenho margem. O DRE tá bom. O DRE tá lindo, mas meu caixa tá ruim. Então, se o DRE tá lindo e o caixa tá ruim, você tem fôlego para pagar empréstimo. Então, você vai para banco, empresta. Ou se você tem dinheiro, você aporta. Todo mundo que tem um descasamento de fluxo de caixa por causa de diferença entre recebíveis, entre você receber e você pagar, a diferença entre contas a pagar e contas a receber no prazo, no aging, ela causa descasamento de caixa. Ou você aporta, ou você pega um empréstimo para cobrir, tá? Se tiver tudo certo. Exato. DRE tá lindo. Se o DRE tá ruim, tu tem que mexer na causa. Porque o caixa dói é um sintoma. Caixa é sintoma. Exato. Meu problema é caixa. Caixa nunca é o problema. O problema vem antes do caixa. Sim, ele só Tudo reflexo, que acontece no operacional, no OPEX, afeta o CAPEX e afeta o caixa. Afeta o extra-operacional. O caixa é um indicador que todo dono sente. É exatamente. Se ele não tá vendo, se ele não tá vendo o furo na operação dele, na hora que chegar no caixa ele vai ver. Aí ele fala, alguma coisa estou fazendo de errado. Então, realmente, é a primeira, é a dor. Dor nunca é a causa, né? Dor é um sintoma. Então, o caixa é onde dói. E se tudo tá certinho e tá doendo no caixa, é time. Se é time, você busca recurso fora ou você aporta. Porra, não tem dinheiro. Mas se o DRE tá lindo, você tem condição de pagar. Né? Você tem uma margem de DRE, porra, você tem um EBITDA de 25%. Cara, você pode pegar no banco a 2. A 2 é caro? Hoje é caro. Mas você pode. Agora, se o cara tem uma margem baixa já de 8, 5, 6, ele trabalha com... aquela coisa... Ele vai ter que primeiro tentar negociar com o fornecedor dele e tentar encurtar prazo. Aí depois ele vai ter que conseguir um spread bancário muito mais baixo. Sim. Sabe? Eu tenho dentro do time um time só para negociar com o banco para conseguir crédito e um para negociar com o banco para pagar. Tem um time só para fazer isso. E também às vezes vale a pena as pessoas reverem o modelo de negócio delas também, né? Muito. Canal de distribuição. Você chega a falar assim, cara, não adianta a gente consertar isso aqui, essa casa está autoriada, é fazer uma nova arquitetura de modelo. Vou te falar o seguinte, se é um cara comercial sabe muito bem o que eu tô disso. As pessoas, elas têm muita paixão pela venda direta, pelo multinível e tal. Cara, se você não tem uma margem, se você não tem um markup maior que 6, você não pode estar na venda direta. Se você não tem um markup maior que 8, você não pode estar no multinível. Porque você vai pagar um outro nível de comissionamento. Não pode. Exato. Tem cara que chega pra gente e fala, se tua loja de roupa quer estar no marketing multinível, você não pode. Mas por que não? Você não pode. Não é que você não quer, não pode. Mas alguém me disse que eu posso. Mentiram pra você. Essa arquitetura de modelo de negócio é importante, né? Importantíssimo. Entendeu? Você tem negócios que alavancam muito, mas custam mais para pôr de pé. E aí, tudo começa na precificação do produto.
no markup do produto. Por isso que eu falei que às vezes a primeira coisa que eu olho é ali, porque ali costuma ter erro. Porque o cara fica louco para vender barato, ele precifica mal, e aí se você precificar mal também na sua empresa, você não pode ter diversidade de canal de venda. Porque vai ter canal que você não vai poder trabalhar. Todo mundo fala em ser omnichannel e multicanal, não fala? Tem hora que menos é mais, né? Só que para você fazer isso, você tem que começar certo, precificando certo. Porque se você não tiver markup, você não pode. Um bom exemplo, uma empresa de multicanal perfeita, na minha opinião, de omnichannel é o Boticário. Só que o que sustenta o Boticário? Markups bons. Aí ele consegue ter tudo. Esse cara tem franquia. Esse cara tem venda direta deles é absurdo, né? Esse cara tem online. Esse cara tem distribuidor. Esse cara tem loja própria. Cara, ele tem tudo. Entendeu? Ele tem um customer service fantástico. Entendeu? Tem tudo. Mas por que ele tem tudo? Porque ele tem condição de financiar isso. Aí o cara monta um negócio, precifica tudo errado e fala assim, quero ser o Boticário. Porra, morre e nasce de novo. Não tem conserto. O Lázaro não resolve a sua vida. Entendeu? Já várias vezes, cara, não passa um mês de não aparecer a empresa me procurando e fala assim, cara, você tinha que ter procurado 5 anos atrás. Hoje eu não consigo resolver seu problema. Boa pergunta. Qual que é o timing pra buscar ajuda numa pessoa que tá numa circunstância, cara, o cara tá indo mal? Porque você falou, às vezes a pessoa tá num timing agora, daqui 2, 3 anos... Na hora que você começou a sentir dor no caixa. Boa. Você começou a falhar, sentir dor, tá pegando recurso, essa é a hora. Não vai tentando... existe uma outra coisa... Senão dá metástase, né, na empresa. Exatamente. Câncer, a gente não faz quimioterapia, não, a gente extrai. Outra coisa, você fez uma pergunta aí, né? Você falou, cara, sintoma o que mata a empresa também. Eu esqueci de uma coisa muito importante, o ego do dono. Porra, cara. Ego do dono mata a empresa. Ele causa miopia empresarial. Por quê? O que é o ego? O cara acha que tudo que ele fez nos últimos 20 anos é o suficiente para levar ele para frente. Então ele não ouve ninguém. Ele se acha o máximo, ele é o foda, ele é imbatível. Só ele sabe. O ego. Ninguém conhece meu negócio mais do que eu. Eu construí isso. Só que o que ele construiu trouxe ele até aqui. E o mundo muda, as pessoas mudam, os hábitos de consumo mudam, a estratégia tem que mudar. O canal de distribuição tem que mudar. Pro cara te procurar, ele já enfrentou o ego dele, né? Tem que enfrentar o ego. Porque você chegar pra alguém e pedir ajuda, mostrar uma parte feia sua pra alguém, já é num grau de desenvolvimento já humano enorme, né? E quem tá querendo consertar uma empresa, quem faz aí o que eu faço, você tem que virar pro cara e falar, é do meu jeito, irmão. Você tá preparado pra isso? Você quer ouvir? Que se você não ouvir, você não vai. Tem empresa que fala assim, tá bom, isso aqui eu deixo. Aquela última que a gente trabalhou junto lá, ele falava, a minha política, isso tudo era centralizado neles. Mas a parte de operação lá dentro, ele deixava mexer. Sim. Só que as estratégias, o comissionamento, as decisões que envolviam muito grande estava centrado nele. Dá para você fazer alguma coisa. Agora, se o cara te chama para fazer alguma coisa e ele centraliza tudo nele e deixa fazer nada, você vai ficar o bobo da corte. Então você avalia também na decisão não só o modelo de negócio e a condição de um turnaround, mas você olha, puta, esse cara vai deixar eu fazer o trabalho ou não? Eu boto no papel. Tem que assinar um contrato. Você já falou não para oportunidades incríveis, mas você fala assim, com esse cara não dá? Um monte. O cara fala assim, não, você vai me ajudar. Eu falei, é do meu jeito? Não, é do meu jeito. Eu falei, para fazer do seu jeito, faz você. Um monte. Há pouco tempo atrás, um grande amigo meu, que a empresa dele faturava 1 bi 100 e agora fatura 600 milhões. E aí a gente conversou, ele falou, mas tem que ser, isso é tudo aqui dentro do seu jeito. Isso aqui tem coisas que tem que ser do meu jeito. Isso. Eu falei, tudo. Tudo, entendeu? Como é que vai te ajudar? Tem como, entendeu? Não tem como. Mas ele tá completamente míope, porque realmente é um cara que saiu do zero e construiu um negócio bilionário, só que o modelo de negócio dele ficou velho. O Silvio te dava autonomia total? Dava, por aquilo que ele não dominava. Por exemplo, na TV ele não dava não. Na televisão, meu amigo. Falava o que a gente vai colocar no programa, qual vai ser a chamada, filho. Nem adiantava dar... Não. Você entra com a sua ideia e você sai com a dele. Aquilo que ele dominava e que literalmente dava certo, e não ouvia ninguém. E ele tinha um problema. Às vezes eu fiz aposta, já fiz várias apostas com eles. Você já fez aposta? Já um monte. E falei com ele, você tá errado. Aí o filho da mãe tava certo no final. Porque não tinha coerência. Rapaz, tudo que der errado na nossa mão, dava certo na mão do cara. Tudo que desse errado aqui, dava certo lá. Me pergunta por quê, rapaz. Não sei, sei lá se é Divino Espírito Santo, sei lá. O cara tem uma visão, um cheiro que é inexplicável. Você trabalha com o Flávio deve ser assim também, né? Às vezes você deve olhar e falar assim, rapaz, mas não vai dar certo, e se o troço dá certo, não é? O Silvio era assim. Principalmente quando o cara sabe a zona de talento dele, a zona de potência. Meu amigo, o Silvio me vencia assim, eu falava, Silvio não, ele falava assim, dinheiro é de quem? Fala seu. Eu falava, então pronto, se eu perder, meu.
Uma vez, ele errou comigo. Ele chegou perto de mim e falou assim, quero fazer inclusão digital. Falei, o que você entende por inclusão digital? Esse negócio de computador pros outros. Falei, você vai dar? Aí a filantropia. Falei, não, você vai vender barato. Falei, Silvio, não dá pra vender barato. Sabe que o SBT vendeu, chegou Cheguei a vender? E eu fui, em 6 meses eu vendi mais computador do que qualquer pessoa nesse Brasil. E me fudi. Não tinha margem, velho. 6 meses depois eu cheguei perto dele e falei, ao buraco que nós estamos entrando. Ele, então quem te mandou fazer isso? Eu falei, você. E eu não queria. Eu não queria vender notebook. Então nessa ele errou. Em compensação, ele já acertou comigo. Ele quis lançar um perfuminho de R$10. E eu falei com ele, Deus me livre. Não. Rapaz, eu tenho margem de 60 no perfume, Silvio. Você vai querer lançar uma margem de 30? Não vai vender. Ele falou, Lázaro, dinheiro é meu. Mas qual que era a lógica dele? A lógica dele era ter muita escala e submargem. E ter um produto que ninguém tinha. Produtinho de 25 ml a R$10. Não existia no Brasil. E eu falei, cara, eu vou fazer o melhor que eu posso. Você está falando de uns 20 anos atrás? 2010, 12. 12 anos atrás. 14 anos atrás. Aí, lancei a porcaria do perfume contra a minha vontade. E logo no lançamento, a gente passou um pouquinho, nós vendemos 80 milhões de reais. E a margem, que era 30, foi para 45. Por causa da escala. Claro, da escala. Eu fui para a Índia, em Vodadora, comprar frasco. Aí as essências eu não comprava no quilo, eu comprava em tonelada. Aí eu saí de 15 para 45, no volume a mais de 45, já representava um bom incremento. E isso não canibalizou o resto. Então aí ele passava perto de mim e falava assim, e aí, perfuminho de R$10 é ruim, né? É péssimo. Eu tinha que aguentar. Pra mim era péssimo, Sim. Se eu fosse fazer sozinho. Mas aí tinha uma outra coisa lá, uma entidade que fez certo. Então, esse tipo de coisa também depende muito, cara, da onde você tá, Lázaro. Isso é bom negócio, depende pra quem. Entendeu? Tem coisas que são um bom negócio pra você e é ruim pra mim, porque eu não tenho o seu talento e a sua visão pra fazer aquilo. Tem coisas que são bom pra mim e ruim pra você, porque você não tem o meu talento e minha visão pra fazer determinada coisa. Então, quando as pessoas me perguntam, Lázaro, aonde eu invisto meu dinheiro? Naquilo que você domina. É a resposta mais sábia que eu aprendi na minha vida. Você só põe seu dinheiro naquilo que você domina. Se você não dominar, não existe oportunidade boa. É boa pra quem? Exato. E tem até um lance que é o seguinte, muitas pessoas confundem isso. Às vezes chega uma pessoa e fala, não, eu e meu sócio aqui, a gente trabalha lá na empresa e tal. Deixa eu entender um pouco mais. O que cada um faz? Não, nós somos sócios. Não, eu falei, qual que é a tua função executiva? As pessoas confundem, acham que sócio não é cargo, pô. Sócio não é cargo. E tem sócio que, se trabalhar, piora. Atrapalha. Exatamente. Tem casos que você vê que a solução é tirar o sócio de uma função executiva? Às vezes é tirar o dono da função executiva. Ele já deu o que tinha de dar. E se eu falar um negócio, tem coisa boa também. E como um dono de negócio sabe, putz, será que eu tô fazendo a função executiva certa? Será que era pra eu ser o diretor comercial? Será que eu era pra ser o CEO? Tem uma resposta simples pra isso. Você tá na cadeira de CEO e o negócio tá ruim anos consecutivos. Você não é a pessoa pra estar lá. Boa. Eu já escutei um cara... Isso não é demérito nenhum, né? Você é o dono, cara. Meu amigo, teve um dono. Hoje ele não gosta muito de mim, não, né? A gente desentendeu com algumas posições empresariais, nós nos desentendemos. Mas esse cara me chamou uma vez para ser presidente do conselho dele. Ele falou assim, Lázaro, eu quero que você seja presidente do meu conselho, meu conselheiro, e além disso, o meu pessoal, porque eu estou atrapalhando a minha empresa. Maturidade. Eu falei, como é que é? Ele falou, eu sou quem estraga a minha empresa. A culpa não é do meu funcionário, sou eu. Eu sou intransigente. Eu acho que eu sei tudo, e no passado eu sabia, hoje eu descobri que tudo que eu estou fazendo está dando errado. Então, o mal nessa empresa sou eu. Você quer assumir a empresa? Eu falei, não, eu não vou assumir. Ele falou, então fica aqui como presidente do conselho. Esse cara já foi o maior do segmento dele na América Latina. E ele estava em franca decadência. Aí ele falou, fica aqui me ajudando e vai montando o time. Aí eu entrei para lá, aí eu coloquei um CEO, eu troquei os diretores e a coisa começou a ir bem e ele parou de ser o CEO. Né? Aí depois a gente começou a se desentender com alguns posicionamentos, que eu não concordava, ele não concordava. Aí a saída não foi muito boa, porque, cara, eu, Lázaro, honro a minha palavra. Uhum. Eu não honro o contrato, eu honro a minha palavra. A minha questão de posicionamento ela é mais importante que o papel. Uhum. E ele virou para mim e falou comigo assim, eu não vou fazer isso com você porque você não botou isso no contrato. Eu falei, mas você me disse que ia fazer. Mudei de ideia, não está no contrato, eu não vou honrar. Aí nós nos desentendemos e hoje a gente não se fala, só se cumprimenta. A gente cruza por aí e fala, bom, ele vai saber o que eu tô falando dele. Entendeu? Vai saber. Para mim não é assim, Caio. Meu contrato pode estar escrito 3 coisas. Se eu virar para você, Caio, eu vou fazer isso, eu quero a 4ª. Você falar, beleza, pegamos na mão, para mim tá valendo.
E foi isso que eu fiz. Falei, eu vou fazer isso, quero isso, vai dar certo isso. Deu certo, ele falou, não vou pagar porque não tá no contrato. Nós não colocamos no contrato. Falei, mas você falou comigo que honraria. E o jeito que você faz uma coisa, o jeito que você faz qualquer outra coisa, né? Querida. Então isso é um sinal das próximas ações como essa, repetição. Eu virei e falei com ele, tá bom, tu é moleque, tu não é homem, moleque. Tá tudo ótimo, a relação acaba aqui. Entendeu? E a gente acabou a relação. Mas ele foi um profissional fantástico. Esse cara construiu uma história maravilhosa. Sim. Maravilhosa. E ele teve a cabeça de falar, eu estou atrapalhando o meu negócio. E eu, olha pra você ver, um cara pra ter isso, ele tem que ter maturidade, irmão. O Silvio chegou a ser CEO, assim, assumir a cadeira de CEO do SBT? Não, nunca foi o CEO. Ele era uma entidade que mandava e desmandava. Mas é legal essa maturidade. Mas ele nunca dele foi. De saber Ele que, sempre teve CEOs. deixa eu ficar ali na frente. Exatamente. Comandando o canal de mídia, que é o canhão. O resto aqui atrás, a galera paga gente pra fazer. E isso, tem um monte de gente assim, pô, entendeu? Tem um monte. Eu hoje não sou CEO das coisas que eu faço, entendeu? Uhum. Por quê? Porque eu prefiro botar minha energia em coisas mais relevantes que vão mudar literalmente aquilo que eu quero pro meu futuro. Sim. Né? Você tá numa posição extremamente mais estratégica e de visão. E Caio, você me conheceu, eu era completamente offline, certo? Sim, total. Eu comecei a descobrir... Deixa o seu saco pra você ter Instagram, exatamente, lembra? velho. Eu fiz o Instagram desse cara. Exatamente. Você tem que ter Instagram, bicho, completamente averso ao online. Avesso. Não, isso não serve, isso não funciona, tal. O que a gente conversou ali fora? Você falou, Lázaro, não faz diferença? Faz. Faz diferença. E eu achei que não faria diferença com o meu público. Quem conhece muito o Lázaro? A Faria Lima, os grandes empresários conhecem o Lázaro. Eu falei, então tá bom, só isso aqui me basta. Mas eu descobri que tem muita gente desse tamanho que não tá lá. Que não tá na Faria Lima. O Brasil de verdade o Brasil tá fora da bolha, né? Tá fora da bolha de São Paulo, a qual eu conhecia todo mundo me conhecia. Entendeu? Comecei a descobrir que, puta, cara, existe um universo bacana e tem um universo negativo também. Né? No online tem muita gente mentirosa vendendo uma coisa que nunca construiu. E eu tenho uma filosofia de vida, igual da honra. Eu tenho a filosofia que as pessoas só podem te guiar por caminho que já percorreram. Exato. Eu não vejo o Caio de jeito nenhum falando da fábrica do setup da máquina. Exato. Você não percorreu o setup, fábrica da máquina. Você pode até ter passado, mas você não percorreu a jornada completa. Uhum. Agora, durante 3 anos, você foi o melhor cara que teve dentro do negócio. Que era um negócio de centenas de milhões, né? E era o cara que mais vendia. Automaticamente, você botou sua energia onde? Vendas. No seu talento. Exato. É o que eu falo pro cara. Aonde você vai investir? Naquilo que você conhece, irmão. Lázaro, qual o melhor segmento para eu investir hoje e para eu construir um negócio? Aquele que você sabe e você domina. Não vai fazer uma coisa que você não sabe. Imagina eu, dono de uma padaria, rapaz. Eu só sei comer pão. Eu não sei fazer pão. Mas a padaria agora é a bola do momento, mas não é a bola para mim. Eu posso até criar um processo produtivo bom lá dentro, mas eu não vou saber a essência do negócio. Posso fazer uma pergunta difícil? Tudo que você quiser. Qual é o momento quando você chega, às vezes, alguma proposta lá pra você, aí você já sabe que naquele cenário é melhor encerrar a empresa? Nossa! Deve ser difícil falar isso pro cara, né? Você já teve que dar umas notícias dessa pra... Já falei com um cara, procura o Marcos Pelosato e vai fazer recuperação judicial antes de morrer. O Lázaro não te ajuda. 2 coisas. Porque não é só pra grande. Eu acho que é o fundamento que você vai trazer serve pra um cara pequeno. Porque... Quando você destruiu sua empresa porque você desposicionou ela em termos de preço e você não recupera mais. Quando você criou um nível de endividamento que é irrecuperável, que se você continuar tentando a recuperar, você pode melhorar seu EBITDA, você pode melhorar sua venda, mas o nível de endividamento ele é tão brutal. Por exemplo, eu já peguei uma empresa com o nível de endividamento dele 50 vezes o EBITDA ano. Por exemplo, você pegaria uma Americanas? Americana eu pegava. Por quê? Porque eu pegava. Por um simples motivo. Por quê? Você chegou a olhar a fundo ali os números? Olhei super a fundo os números. Tá. É commodity, é varejo, o preço em baixa, mas os donos que Como é que é o endividamento? Eu não lembro agora de 40 cabeça. bi. Então, mas quantas vezes EBITDA é isso? O EBITDA acho que era tipo dando 30 vezes EBITDA. Entendeu? Mas não é só ela não, Casa Bahia tá igual. Então você pegaria por quê? Por causa dos donos. Sim, é inquestionável a história Inquestionável. dos donos. Tem gente que pode não gostar, mas tem que respeitar o legado. E a força na física deles também, né? Um cara, o patrimônio dele supera as dívidas.
E esses caras, por essa questão da honra, essa questão da dignidade, eles não iam deixar morrer, eles não vão deixar morrer sem fazer todas as tentativas. Por mais que seja business, sem fazer todas as tentativas. Por simples isso. Primeiro, o número eu acho que recupera. Dá pra fazer. Você acha? Dá pra fazer. Segundo, com Mas os tem que donos. mudar o business, não dá pra ter vou te aquelas falar. lojinhas vendendo Não, tic-tac. não. O tic-tac não, é KitKat. Não dá. Tem que Não dá. reestruturar tudo. Tem que reestruturar. Um erro que eles cometeram. Eles sangraram a vaca e comeram a carne até ficar o osso. Sim. E aí teve o negócio do risco sacado, que risco sacado o varejo inteiro brasileiro faz, isso não é crime, é de colocar ele na linha diferente para poder não desvalorizar a ação, aí é crime. Aí tá errado. Aí foi fraude Mas mesmo. é fraude mesmo. Agora, se você jogar o jogo correto, com os donos que tem, o que é mais importante do que você ter coragem de ir pra guerra é do lado de quem tu tá na guerra. Sim. Isso é a lei da vida. Tá bom. Você tá do lado de quem tu tá na guerra. Eu vou lutar jiu-jitsu, eu vou escolher Frank Mir, velho, lá do passado pra lutar jiu-jitsu. Eu vou estar do lado dele. Eu não vou pegar o Tyson pra lutar jiu-jitsu do meu lado do chão, entendeu? Então é o seguinte, eu aceitaria Americanas fácil pelos donos que tem, pela cultura que eles têm e pela capacidade de movimentar as empresas que eles têm. Tá bom. Tá. Então, voltando agora, porque eu julguei Americanas aqui e a gente foi pra lá, mas Vamos voltar cenário pra encerrar uma operação. Cenário para encerrar a operação. Quando você tem uma dívida que não cabe na sua geração de caixa. O gerador de caixa operacional é EBITDA, tá? Aí eu falo assim, ela não cabe. Mas se ela tiver 5 vezes o EBITDA, eu ainda aceito, eu ainda consigo. 8 vezes, dependendo da negociação, eu olho lá pra dentro. Agora o cara, já peguei um cara de 50 vezes EBITDA, esquece, irmão, 30. E eu não sei como ele tava pedalando aquilo. Ele deixava de pagar imposto de um lado, deixava de pagar aquilo e ia pedalando. É melhor ir pra RJ e acabou, tá? Então isso é insustentável, é o primeiro deles. O que você acha que é um corte? Quantas vezes você vê que é o limite? Meu amigo, se você, depende do corte também. Se você tem um endividamento de curto prazo, em 24 meses, e você tem 2 anos e meio de EBITDA, você não consegue pagar a conta mais. Tem que pedir ajuda. Então, tudo depende do corte. Se você está num setor que está em franca decadência, você não mudou o seu modelo de negócio, vamos dar exemplo, Polaroid, Kodak, essas coisas. O e-commerce de medicamento, desde que você não seja rede. Por exemplo, quem vende muito medicamento no e-commerce hoje é uma Raia da vida, porque a Raia ela tem 4.500 hubs de venda, pontos de venda. Então ela consegue vender lá no Macapá e entregar com 2 horas. Se eu tiver um e-commerce no Brasil para entregar medicamento no Macapá, modelo de negócio atualizado. Se você quer ser um e-commerce de medicamento, ou tu é uma loja de varejo ramificada, você vai ter sucesso. Se você quer comprar medicamento aqui e vender para o Brasil inteiro, provavelmente você vai ter dificuldades. Então, o modelo de negócio atualizado. Então, esses modelos, a gente tem que falar o seguinte, já era, irmão. Já era, não dá. Outro dia eu peguei um cara esse cara eu tentei ajudar ele muito de um segmento, não posso falar porque ele vai saber e eu gosto dele, de um segmento, e ele não fazia. Chegou uma hora que eu falei, cara, vai procurar o Pelosato lá que faz RJ, vai falar com o cara, porque eu não faço recuperação judicial, porque é uma tristeza danada, eu não fecho a empresa, entendeu? É uma tristeza danada, e eu não consigo te ajudar, porque não dá para eu gerar recurso para pagar o problema que tu tem. E principalmente quando junta todos esses elementos, porque nesse caso, obviamente, por mais que tenha fundamentos, contexto é rei. Você entende todo o contexto, mas você já começa negócio desatualizado, setor em franca decadência, perdendo relevância, você com o endividamento muitas vezes o seu EBITDA e também, por exemplo, com dívidas de curto prazo, então capacidade de pagar extremamente condenado. Isso já... Banco não te alonga mais, porque o cenário ficou ruim. Ou tu dá default no banco, ou tu não tem capacidade de negociação. Quando você chega nesse cenário, ninguém te dá crédito e ninguém te alonga a dívida. A única opção que você tem é dar default nele. E para você estar default em banco, tu tem que ter dinheiro para bancar, porque senão você quebrou. Sim. Então, cara, chega uma hora dessa, eu brinco, né? Meu nome é Lázaro, não sou santo, não faço milagre. Quem fez milagre foi Jesus, que ressuscitou Lázaro. Lázaro ressuscitou ninguém, entendeu? Tem coisa que não O dá. Lázaro só levantou, né? Só levantou, exatamente. Alguém que fez isso, entendeu? Não foi ele que foi lá e falou, vai. Tá. Então, assim, cara, é isso. O que eu falo para todo mundo que tá ouvindo a gente, não deixa chegar lá. Nos primeiros sintomas de dor no... A gente comentou aqui, né? O Caio falou, Lázaro, caixa sintoma. Então, na hora que você sentir os primeiros sintomas, pensa o seguinte, alguma coisa tá errado. Porque aquilo é sintoma. A minha operação está falhando em algum lugar. Vai lá e conserta.
Se você não tem condição, pede ajuda. Ah, Lázaro, qual a primeira decisão? Primeira decisão é você olhar para dentro e focar para não deixar a venda cair. Porque senão eu falo com um cara assim, outro dia eu falei isso num podcast, velho. O cara falou, Lázaro, obrigado. O meu sócio queria crescer venda e depois que eu te ouvi, eu falei que nós não vamos vender mais não. Nós vamos segurar a venda e vamos olhar para dentro. Eu falei, não foi isso que eu quis dizer. Não foi isso que eu quis dizer. Cuidado com a venda ruim, né? É, exato, velho. Não foi isso que eu quis dizer. Eu disse que você tem que olhar para dentro. Mas, cara, se não entra, não tem o que fazer. Sim. Entendeu? Bom, senhoras e senhores, para Lázaro do Carmo. Tem uma perguntinha aqui? Tem um quiz? Então tá, eu vou fazer um quiz com você, tá? Manda. Vai ser aquele ping-pong que eu vou falar 2 opções e você, pum, manda uma. Que tem a ver com gestão, tem a ver com... Enfim, com tudo que a gente falou aqui. É o jogo do isso ou aquilo aqui, como você fez isso. Tá pronto? Manda. Liderar com o coração ou com a razão? 100% com a razão. E com a consciência. Crescer rápido ou crescer mais devagar com margens altas? Mais devagar com margens altas. Planejamento ou execução? Os dois. Contratar pela experiência ou pelo potencial? Os dois. Tá. Mas se você escolher um. Se fosse pra escolher um... Porra, velho! Potencial. Boa. Empreender ou assumir uma grande cadeira numa empresa? Depende do seu objetivo. Boa. Depende do objetivo. Concordo com essa. Marketing de impacto ou um produto de excelência? Os dois? Tá. Vai, deixa os dois. Escolheu. Não, tem que ser um, vai. Produto de excelência. Tá bom. Porque só marketing de impacto, ele pode acabar, pode ser voo de galinha. Tá. Os dois é perfeito, hein? Tá. Mas se não der um produto de excelência. Corte de custos ou investimento em inovação? Teria que ser os dois. Mas aí primeiro tem que escolha e tal. Se a empresa tá fodida, corte de custo, mas se não é investimento em inovação. Sem inovação, tu vai ter problema. Tá. Meu amigo, sem dinheiro novo, sem fato novo, não tem dinheiro novo. Você acha mais legal liderar uma empresa na crise ou na bonança? Eu gosto da crise. É meu melhor território. Eu gosto da crise. Tá. Um conselho pra quem está no momento de virada. Pra quem tá no momento de virada? É. Meu amigo. Essa é a frase que eu queria que você deixasse pra galera. Conselho principal, foque na produtividade e na geração de valor de longo prazo. Por quê? Porque se você está focando, vendo na geração de valor do médio e longo prazo, você tem que ser eficiente no curto. Todo mundo foque na produtividade, na geração de valor. Não corra atrás do dinheiro, corra atrás da produtividade. Produtividade traz dinheiro. Dinheiro, se você jogar, é água na frigideira quente. Se você não tem produtividade. Então, quer fazer virada? Olha para o seu negócio. Pensa como eu gero valor e produtividade. Curto, médio e longo prazo. É assim que a gente faz o jogo. Não me dá dinheiro. Cara, se você tá errado, o dinheiro vai embora. Se você tá com a estratégia errada. Então, esse é o grande jogo. Lázaro, tem um segredo? Não, são vários. Porque cada negócio é um negócio. Cada business tem sua estratégia. Tem sua tática. E o jogo, vou te falar mais ainda. Ganhar na tática. Ser tático é estratégico. É verdade. Palmas, senhoras e senhores, pro meu amigo Lázaro do Carmo. Adorei, capitão. Animal, hein? Gostou? Eu adorei o convite, cara. Animal. Ó, primeiro eu vou colocar... Você tá muito presente nas redes sociais, como é o seu podcast. O Padrinho, você vai. O Padrinho. Godfather. Tá, cara, adorei o nome. Tá? Primeiro, as redes sociais eu vou colocar aqui do Lázaro. Você sabe suas redes sociais de cabeça? Sei, o Instagram só que eu sei. Só o Instagram. É @Lázaro do Carmo JR. Boa. E é Lázaro com S. Tá. @Lázaro do Carmo JR. Gente, ó, ele que me incentivou 1000 vezes para eu fazer rede social. Foi o social media. Exatamente. Exatamente. Primeiro, agradeço a companhia de todos vocês. Então, obviamente, divida esse episódio com teu amigo empresário, empreendedor, tá numa empresa no momento ótimo ou no momento desafiador. Tenho certeza que vai sair grandes provocações. Lázaro, obrigado. Vamos fazer depois mais um round, tá? A hora que você quiser. Vai ser animal. E conto com você nos nossos programas, nos nossos episódios. Muito bom ter você no Comece Bem o Dia, que tá muito legal, tá bombando. E muito bom te ver em todas as entrevistas aqui do Como Você Fez Isso. Então, ótima semana pra todo mundo. Fica com Deus e tchau.